padrão, primeiro a ser tricampeão. Oh, 94 Romário, 2002 fenômeno, primeiro tetracampeão, único Petra Brasilzão. Salve, galerinha do bem! Estamos online novamente para o segundo episódio de Boleiros da Vida. Sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados por todos nós nesta noite maravilhosa. Hoje teremos em pauta os pitacos da rodada, falaremos de polêmicas, assuntos como Cristiano Ronaldo, famoso Papai Cris e Edson Arantes do Nascimento, conhecido como Rei Pelé, assim como outros assuntos que nos cabem tratar nesta mesa virtual. Antes de iniciar a apresentação do nosso elenco, não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho e compartilhar em suas redes sociais. Solta a vinheta. Agora sim, galerinha, vamos iniciar então fazendo as devidas apresentações. Primeiramente, meu braço direito, o homem de vários nomes, alguns o conhecem por Pabinton, outros por Fabinho e muitos por Gaspar. Manda um salve aí, Gaspari. Salve, salve daí, boleirada. Estamos aí novamente para mais uma peleia. Valendo 3 pontos, estamos aqui para conversar com a rapaziada aí, trocar uma ideia. Hoje parece que tem assunto aí bem complicadinho e estamos aí então para dar a nossa opinião. E para fechar o elenco de hoje, temos um novo camisa 9. O homem é conhecido por não perder gol na pelada. Aquele que ensinou Pedro Abreu dos Santos, atacante do Flamengo, a jogar futebol. Apresento a todos a nova contratação do Boleiros da Vida, Lucas Micas Bertan. Fala aí, Bertan! Boa noite, rapaziada. Certo? Um pouquinho menos, né? Não tanto assim, né? O Pedro é um pouquinho melhor que eu só. Mas vamos lá tentar ajudar o pessoal aqui no diálogo aqui. Tentar polemizar um pouquinho também com o Cristiano Ronaldo, já que eu sei que o nosso amigo Matheus gosta bastante dele. Então vamos lá, sem mais delongas, daremos então início aos pitacos da rodada 31 do nosso querido Brasileirão. Então é o seguinte, galerinha, como já passou 2 jogos, nós estamos gravando, iniciamos a gravação às 7 horas, 7h15, e já tivemos 2 jogos, a gente vai começar com o jogo que está em andamento, que é o Grêmio Atlético Mineiro, na Arena do Grêmio. Então eu vou passar o pitaco aí, a palavra do placar pro Gaspar. Grêmio Atlético Mineiro, Gaspar, quanto tu acha que vai ser esse jogo? Ixi, deu ruim. Bom, então aí eu então vou no primeiro lugar dele, então. Então vai lá, Bertan. Então, o Grêmio não ganhou de ninguém dos maiores ali que estão disputando pelo título, 6 primeiros colocados. Ele fez 5 jogos, 5 empates e 1 derrota. E perdeu para o Atlético Mineiro na primeira rodada, no primeiro turno. Então, como o Atlético Mineiro acho que é um time mais desenvolto, mais ofensivo que o do Grêmio, com mais qualidade também, acredito numa vitória do Galo lá na Arena do Grêmio. Por quantos? 2-0. 2-0 para o Atlético Mineiro. Então agora o Gaspar voltou. Então, Gaspar, qual o seu pitaco aí da rodada Grêmio e Atlético Mineiro na Arena do Grêmio? Cara, é um jogo para mim que cheira totalmente a empate. Meu pitaco é 1-1. Beleza. O Grêmio é muito forte em casa, tá? O Grêmio é muito forte em casa, mas eu gosto do futebol do Atlético Mineiro. Então eu acredito que ele vai ganhar de 1-0, só aquele golzinho, fora de casa, certo? Partido então para o Couto Pereira, jogo das 8h30, Curitiba e Fluminense. Bertan, seu palpite. Meu
palpite é que esse jogo vai ser meio sofrível de ver. Vai ser meio bem chatinho de ver. Se fosse possível escolher, eu com certeza não veria esse jogo. Para mim é um jogo de 0-0, aquele bem amarrado. Tá certo, Gaspar? Eu acredito que dê Coritiba, tá? O Coritiba ainda tem esperança, mas joga um futebol horrendo. Fluminense também não é algo muito satisfatório, mas mesmo assim ainda acredito que vai dar Coritiba um 2-1. 2-1 para o Curitiba. Eu acho que são dois times que estão, né, muito mal na competição. Eu vou colocar um empatezinho também de 1-1 para o Curitiba e Fluminense. Agora, galerinha, é o jogo chave. Morumbi, 9h30, São Paulo e Internacional. São Paulo em primeiro com 57 pontos e Internacional logo atrás com 56 pontos. Os dois com 30 jogos disputados e 16 vitórias. Esse aqui, na minha concepção, é o jogo-chave da tabela, né? 31ª rodada. Então, Bertan, seu pitaco. Desde que o São Paulo perdeu o Luciano, tá derrapando bastante. Fez um mês e meio de bom futebol, dominando todo mundo, ganhando todo mundo. Mas o Luciano saindo, o Diniz não conseguiu ajeitar o time ainda. Teve uma queda de produção do Daniel Alves, do Gabriel Sara também. E o Inter está 8 jogos sem perder e 5 vitórias seguidas. Porém, essa é a cartada final para o São Paulo, na minha concepção. Então, se ele não conseguir pontuar hoje, deixar o Inter passar ele, eu acho que ele perde a força e perde confiança no grupo. Aí, como o Inter também está com uma boa confiança, eu acredito que o jogo vai se equivaler, vai ser um 1-1. Foi 1-1, Bertão. Eu acho que passou um carro de polícia ali, meio que atrapalhou o nosso podcast. Tem uma ambulância aqui. Ambulância. Jogo para 1-1. Tá certo, então 1-1. Bertão ficou em cima do muro, não quis dar o seu pitaco. Gaspar, seu pitaco então para essa rodada, para essa partida. Cara, eu acho que é um jogo decisivo pro São Paulo, né? É o famoso da Odessa, então, sendo do São Paulo, acho que vai dar. E eu torcendo, né, a favor do São Paulo, cara, eu acredito que hoje é o jogo que realmente vai decidir. Eu aposto 3-0 pro São Paulo. Caramba! Aí sim é o sair do muro, hein? 3-0 pro São Paulo. Cara, então eu vou ser totalmente ao contrário, eu vou colocar e vou cravar 3-1 pro Internacional, que mostra força, mostra garra, e quando o Internacional tá lá em cima, ele não perde. Então anotem aí esse pitaco, que no próximo episódio a gente vai ver quem acertou, hein? 1-1 do Bertan, 3-0 do Gaspar e 3-0 pro Internacional, que é o meu palpite dessa rodada. Então vamos lá pro jogo, teoricamente, para mim o mais feio, até mais feio do que Curitiba e Fluminense. Vamos falar aqui então de Bragantino e Vasco da Gama. Bertan. Então, eu discordo de ti, eu não acho que seja o jogo mais feio da rodada. O Vasco ajuda bastante isso, mas o Bragantino é um time bom, já desde do ano passado que ele subiu, veio jogando um bom futebol. Ele demorou, é verdade, a se acertar no primeiro turno brasileiro, mas agora se acertou. O ataque com o Claudinho, o Arthur está se acertando, está bem entrosadinho. O Claudinho é um ótimo jogador e está em ascensão. Já acho que não briga mais nem pelo descenso, está meio que flertando com o G8, já que vão ser 8 times para a Libertadores ano que vem. Então ele está meio que se postulando a chegar na Libertadores ano que vem. Eu cravo 4-0 Bragantino. Ô louco, meu! Ô louco! Gaspar, o que tu acha disso? Vai dar 4-0 pro Bragantino? Mano, eu fiquei até ressabiado agora. Eu ia dizer que o Bragantino é franco favorito, mas assim, pô, mas é favorito, mas não tanto, né? 4-0 Bragantino. Com o coitado do Vasquinho. Não, eu também acho que dá Bragantino, tá? Mas eu acredito que não vai ser de tanto. Eu acredito que vai ser 1-0.
né? O Bragantino realmente ajeitou, né? Ajeitou o time. E o Vasco está contando com um fator desespero, né? Realmente jogou ali atrás, conseguiu 2 vitórias, depois veio de resultado ruim, e eu acredito que contra o Bragantino ele não vai conseguir pontuar, não. Então, Bragantino 1-0. Perfeito, então, cara, 4-0, por mais que seja o Vasco do outro lado, cara, eu acho que é quase impossível. Se tu cravar esse, meus parabéns. Mas eu tô com o Gaspar nessa, eu vou botar uma vitória modesta aí de 1-0 pro Bragantino em cima do Vasco, que pra mim ele vai cair esse ano. Mas isso aí é para um outro podcast. Vamos lá agora com Flamengo e Palmeiras, quinta-feira, Mané Garrincha, às 7 horas da noite. Berté? Esse, para mim, tá brigando com o jogo do Grêmio e Atlético Mineiro para ser o melhor jogo da rodada. São 2 times que jogam para frente, apesar do Palmeiras se resguardar um pouquinho mais, e aí o Palmeiras está com uma fase muito melhor que a do Flamengo. Pela retrospectiva entre Flamengo e Palmeiras, eu cravaria Flamengo, porém, o Palmeiras está jogando um futebol muito bom, muito vistoso, então 2-1 Palmeiras. Muito bem. Gaspar, qual a sua opinião sobre esse jogo? Será um jogo excelente, assim como o Bertan cravou? Se tivesse público, né? Se tivéssemos com público, o Flamengo seria franco favorito, né? Que o Mané Garrincha lota quando o Flamengo vai jogar em Brasília. Mas, como não tem público e o Flamengo vem se escondendo, né? Eu acredito que o Palmeiras, né, vai fazer o trivial e leva essa partida para um 2-1. Tá certo, então o meu palpite vai ser 2-2 esse jogo. Jogar contra o Flamengo em casa geralmente é muito difícil e o Palmeiras, né, ele explora o contra-ataque. Todo time que joga contra o Flamengo, ele joga com 11 atrás do meio campo. Só que o Palmeiras joga muito bem pelas pontas, né? Com o Rony aí crescendo a cada jogo. O problema do Rony é que ele perde muitos gols, então eu vou torcer para ele perder bastante gol. Mas eu não vou pelo coração, não. Eu daria vitória para o Flamengo, que, né, não convenceu ainda no último jogo, mas está quase. Mas eu vou deixar o empate de 2-2. Quinta-feira, às 7 horas, nós temos Fortaleza e Santos. Fortaleza está brigando ali na zona do rebaixamento e o Santos está em 8º com 45 pontos. Sua opinião sobre esse jogo, Bertan? Eu fico triste de ver o Fortaleza nessa situação. Estava indo bem, eu gosto do time do Fortaleza, eu gostava de quando o Rogério Ceni estava lá e ele mantinha o padrão alto do time do Fortaleza. Porém, desde que ele saiu, o time não se encontrou mais. Igual o ano passado, que só conseguiu se reencontrar quando o Rogério Ceni voltou para o comando do time. Não sei o que acontece lá, que eles não conseguem jogar sem o Rogério Ceni. E o Santos está voando, tudo que eles fazem dá certo. Fizeram ótimos jogos contra Grêmio e Boca Juniors. Vamos ver se eles vão entrar com o mesmo tesão que eles jogavam na Libertadores contra o Fortaleza. Se entrarem com essa mesma pegada, vai ser 2-0 fácil para o Santos, só administrando. Tá certo. Gaspar, você, pitaco. Eu acho que o Santos leva também. Não sei se vão poupar, se o Cuca vai poupar algum jogador, né? Porque tá começando a fazer um rodízio no time, né? Mas eu, como disse no episódio anterior do nosso podcast, eu acredito que o Fortaleza e o Bahia, juntamente com o Sport, esses 3 brigam por 2 vagas no rebaixamento, né? Juntamente com Botafogo e Curitiba, que já, para mim, já estão rebaixados. Então, eu acredito que o Santos ganha, tá? Eu acredito que não vai ser um placar muito elástico, não. 1-0 para o Santos, eu acredito que vai ser o placar do jogo. Beleza, então eu vou contra todos vocês, eu vou tentar ser o azarão, a zebra. Eu vou chutar que o Santos venha com um time em reserva. Por mais que seja um time reserva, é um time sempre muito forte, mas como vai estar jogando no Castelão, eu voto para 1-0 Fortaleza. O time reserva
ganhou de São Paulo, hein? Só para te lembrar. Como é que é? O time reserva do Santos ganhou de São Paulo de 1-0 no Morumbi. Não, tudo bem, mas Fortaleza joga bem em casa. Vou ser o azarão, como eu falei, né? Então ele tá ali em 16º, não vai querer perder de jeito nenhum. Então vou apostar aí no Fortaleza mesmo. Vamos ver aqui o outro jogo, então. Falando um pouquinho, Goiás e Ceará na Serrinha, 7 horas de quinta-feira. Bertã? Então, vai ser outro jogo daqueles bem bons, né? O Goiás colocando o Rafael Moura e o Fernandão no ataque, eu não sei o que eles querem da vida, porque não vão muito longe, né? Eu acho que eles já jogaram a toalha, só pode. E o Ceará, ele joga bem contra time grande, só. Vai ser um jogo meio ruimzinho de ver, mas mesmo assim, acredito que o Ceará, por ter o Fernando Sobral e o Vinha, que são grandes jogadores, vão conseguir botar o futebol deles em supremacia no jogo e vai ser um 2-0 pro Ceará. Gaspar, o que você acha? Você acha que o Goiás Bom, jogando em casa... eu acho que o Goiás retoma aí avanço que ele estava tendo, né? A alavancada que ele estava tendo ali, eu acho que ele retoma. Com a questão que o Bertan falou ali, né? Dos dois centroavantes, né? Hoje o Botafogo jogou com três, né? Três centroavantes de área, três centroavantes de referência de área, e o Botafogo colocou três. Então o Goiás jogando com dois, para mim não me assusta mais nada me assusta mais no futebol, entendeu? Então eu acredito que vai ser um jogo bem complicado, bem chatinho mesmo, mas aposto que o Goiás sai com a vitória. Eu acho que 1-0 é goleada, quem fizer gol, né, tá bom demais nesses dois times aí. 1-0 pro Goiás. Tá joia, então o meu palpite para essa partida, cara, eu vou votar no 0-0 que ninguém colocou ainda, jogo para mim morno. Goiás, eu sinceramente não curto, dois jogadores teoricamente meio pesado na frente, então e o Ceará tá na 11ª colocação, caiu um ponto na última rodada, vai ser jogo para 0-0. Então, para finalizar então a rodada, nós temos um Corinthians abalado, um Corinthians em crise. Já vamos botar crise no Corinthians porque tomou goleada do seu arquirrival, né? E vai estar jogando contra o Sport na 14ª colocação, brigando teoricamente para não cair, né? Então, vai ser um jogo complicado. Bertan? Então, apesar de tomar 4-0 do Palmeiras, eu acredito que o Corinthians vai conseguir dar a volta por cima agora. Estava vindo uma boa sequência, o Mancini conseguiu acertar o time do Corinthians, que não é ruim, não é o melhor time do Brasil, nem perto disso, não está entre os 6, 7 de futebol jogado, mesmo tendo uma folha salarial altíssima, se não me engano é a maior do Brasil, ou uma das 3 maiores. Eu acho que retoma, até porque o Sport Recife é terrível também. É um timezinho que conseguiu ter uma sobrevida, porque no primeiro turno foi competente, além de um pouco de sorte também, conseguiu uma sequência muito boa e fez o dever de casa e conseguiu fazer uma gordura para queimar. Só que a gordura está acabando. Então, acho que eles vão ter que dar uma remada um pouco mais forte depois, mas do Corinthians eles não conseguem levar. Vai ser um jogo de 2-0 para o Corinthians. Gaspar, tu acha que essa crise aí do Corinthians aí, essa derrota para o Palmeiras abala para esse jogo? Não, Fera, eu vou te ser bem sincero que eu acredito que não, né? O Corinthians vinha realmente fazendo uma sequência boa de jogos ali, conseguindo pontuar bem. Não vejo, com certeza, né, perder para o Palmeiras, né, que é o maior rival deles, com certeza gerou, né, situações dentro do clube. Mas eu acredito que vai virar, eles vão virar essa chave aí e nas próximas rodadas vão conseguir realmente pontuar novamente, fazer bons jogos. Pontuando aquilo que o Bertão falou, né, com relação, né, à folha salarial e tal, a imprensa no início do campeonato, né, Bertão, disse que o Corinthians era candidato ao título. Mas é uma piada, né? A gente sabe que eles falam isso, né, só para
chamar a atenção e agradar o torcedor corintiano, e muitos torcedores corintianos caem na pilha e depois, né, ainda ficam cobrando e ficam bravos com o rendimento do time. A gente sabe que o time não tem condições de estar brigando lá na ponta, né? No máximo é aonde estão, no meio da tabela, e mais do que isso aí não tem possibilidade alguma. Pois é, senhores, eu acho que esse jogo vai dar 1-0 Corinthians, naquele estilo de jogo do Corinthians, um estilo que nos últimos 10 anos foi nesse estilo de ganhando de 1-0, empatando, né? Para mim um jogo chato que esse Corinthians apresenta, um elenco fraco, e como o Gaspar falou, essa imprensa, né, essa diretoria cravando que seria campeão com aquele elenco, olha, é difícil. Então, para fechar aqui essa rodada, então eu vou cravar 1-0 só, uma vitória sem muitos gols, né? Óbvio, 1-0, mas também não vai estar joguinho, para mim vai ser muito chato esse jogo aqui. 1-0 Corinthians, pode ser que dê um empate, mas vamos cravar assim e depois a gente vai ver quem acertou mais. Beleza, galerinha? Então agora sim, já colocamos todos os nossos palpites na mesa. Vamos falar então do nosso assunto polêmico da semana. Recentemente, a mídia, né, a imprensa, ela fez uma publicação que o Cristiano Ronaldo, né, Papai Cris, ultrapassou o recorde de gols do Pelé. Tanto é que o Pelé se sentiu abalado e ele foi na sua rede social e escreveu o seguinte, abre aspas, maior artilheiro de todos os tempos, 1.283 gols, fecha aspas. E isso gerou uma confusão sem tamanho, né? Então, o Cristiano Ronaldo na última semana, né, na semana passada, ele balançou a rede 2 vezes contra a Udinese, né, em vitória da Juventus pelo campeonato italiano, e daí surgiu toda essa repercussão que ele passou o Pelé em gols oficiais por clubes e seleções. Então, assim, muitas estatísticas apontam um valor e outro. A que eu tenho aqui, tá? Tava cravado 759 gols do português contra 757 do Rei. Beleza? Sendo que o Cristiano Ronaldo jogou mais ou menos 1.035 jogos oficiais e o Pelé apenas 815 partidas. Como eu falei, cada site está apresentando um dado diferente. Então, as contas aí, elas não ficam muito claras, né? Eu vejo algumas dificuldades para apontar quem fez mais gols. A primeira, né? É difícil contar os gols oficiais de jogadores mais antigos, de épocas, né, passadas. E é difícil separar o que foi um gol oficial e o que foi um gol marcado em amistoso. Então, fica a minha primeira pergunta para os senhores integrantes dessa mesa. O que vocês consideram? Vocês acham justo contar tudo ou vocês acham justo contar gols oficiais? Existe essa dificuldade realmente? Até porque se a gente for contar, na minha opinião, gols não oficiais, entra outros jogadores fora desses dois, né? Se a gente for parar para pensar, o Romário fez 1.000 gols, o Túlio Maravilha do Botafogo fez 1.000 gols, contou até os gols que ele fez no colégio. Então o que tu acha, Bertan? Existe realmente essa dificuldade? Tu acha que deveria contar só gols oficiais? Qual a tua opinião sobre o assunto? Então, eu vou nessa tocada também. Eu acho que teria que ser só gols oficiais. Porque, como tu falaste mesmo, é complicado tu ficar pontuando que jogo que é bom, que vale, que não vale. O Cristiano Ronaldo pode começar a fazer um monte de jogo beneficente final de ano e fazer uma carrada de gol, 15 gols por jogo. E aí, como é que vai ficar essa contabilidade aí dos jogos aí? Ou até os jogos pré-temporada, que não são oficiais, acredito que tem que ser só os jogos oficiais. Tem toda essa questão lúdica em volta dos gols do Pelé,
que foi que todo mundo invadiu o campo, aquele discurso dele, ficou todo mundo, o primeiro no bolso dele. Foi legal isso aí. Porém, para a questão estatística, acredito que tenha que ser contabilizado apenas os jogos oficiais. Tá certo. Gaspar, deixa eu te fazer uma pergunta, tá? Deixa eu te fazer uma pergunta. Se a gente for aí analisar a carreira dos dois jogadores, não tem nem o que ver. São excelentes jogadores. Mas se a gente for parar para pensar, né, o Cristiano Ronaldo, o CR7, ele começou jogando ali no Sporting, depois passou para o Manchester United, né? No Sporting ele fez 5 gols, no Manchester United ele não fez tantos gols assim, mas fez gols. Depois ele passou para o Real Madrid, que foi onde ele virou realmente um fazedor de gols, um atacante nato, né? Porque no Manchester United ele era um driblador, né? Ele fazia dribles elásticos. E quando ele entrou para o Real Madrid, ele viu que só conseguiria ultrapassar o Messi, por exemplo, em bolas de ouro, sendo um artilheiro. Então ele se especificou nisso, em fazer gols. E depois ele caiu na Juventus, não fez uma temporada muito boa quando recém entrou, né? E agora voltou a fazer gols. O Pelé, por sua vez, ele segue na mesma linha, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Será que os dois têm essa quantidade exorbitante de gols por estarem jogando contra adversários teoricamente não tão fortes? Porque, por exemplo, se a gente parar para pensar, a Liga Inglesa, quando ele estava no Manchester United, tem 4 times relativamente bons. O Manchester United, Manchester City, o Liverpool e o Chelsea, correto? Acho que é mais ou menos isso. No espanhol, teve uma hegemonia aí, né, de Real Madrid e Barcelona nos últimos 10 anos e agora está pegando o Atlético de Madrid. Então nós temos ali cerca de 3 times que são qualificados. E no campeonato italiano, né, menos ainda. No tempo do Pelé, o Pelé chutava na esquerda, o goleiro caía para a direita. Ele fintava para um lado, o jogador parecia que era congelado. Então, assim, será que eles chegaram nessa quantidade de gols porque jogaram com times teoricamente mais fracos do que o elenco que eles participaram? O que tu acha? Olha, Matheus, é complicado essa situação, porque, assim, primeiramente, eu na minha visão, eu vou dizer para você, já denunciando a minha idade, eu vi o Cristiano Ronaldo surgir no Manchester United. Eu sou fã declarado do Ronaldo Fenômeno, né, do Ronaldão, Cascão, e na época eu assistia muito futebol. Eu gosto de futebol, gosto muito de esporte, assisto, né, hoje não tanto, mas já cheguei a assistir tanto futebol que cheguei a assistir segunda divisão da Rússia, né, jogos da segunda divisão da Rússia. E na época assistia os jogos do campeonato inglês, da Premier League, e vi o surgimento do Cristiano Ronaldo, saía do banco, fazia um fueiro, um jogador totalmente diferenciado, principalmente para o padrão inglês, né, do futebol inglês, né, mas devido ao porte dele, ao porte físico dele, né, que é um jogador que leva no tranco e tal, ele tem, né, até hoje, né, um domínio muito grande de bola, realmente era um cara que dava suas fintas, chegava na frente, mas não era o finalizador. Então, assim como outros jogadores brasileiros que já surgiram, que a gente pode, né, falar, tipo, no início da carreira, o Robinho fazia um fueiro e não finalizava, o Cristiano Ronaldo também era nesse mesmo sentido. Nesse ponto eu concordo contigo. Agora, com relação a eles terem, né, marcado essa quantidade de gols que eles têm, cara, eu discordo completamente, tá? Discordo completamente porque, assim, ó, apesar de eles jogarem em clubes realmente diferenciados, né, tipo no Campeonato Espanhol, nós temos lá 2 grandes clubes, depois mais 2, 3 medianos e o restante não serem da mesma qualidade, eu acredito que isso facilitou para os clubes ganharem um título, não para eles, jogadores, tá, estarem, né, ele, jogador no caso, o Cristiano Ronaldo, marcar a quantidade de tentos.
tá? Porque se fosse dessa maneira, tá? Nós temos outros jogadores do porte, né? Vai me desculpar, mas talvez discorde, Bertan também, do mesmo porte do Cristiano Ronaldo, né? Jogando ainda atualmente, que teriam a mesma quantidade de gols que ele tem, tá? E eles não têm. Então, assim, por mérito dele, tá? A característica do jogador, ele é um excelente jogador. Para mim, ele é um craque, tá? E realmente ele conquistou isso devido à característica dele. Com relação ao Pelé, cara, eu vi, tá? Eu vi um jogo do Pelé quando ele, em 1990, quando ele estava se despedindo do futebol, tá? E ele jogou um amistoso com 50 anos de idade, deixou de fazer um gol porque o Rinaldo não passou a bola para ele, né? Mas o Pelé, a gente tem vídeos, né? E o Pelé era um cara totalmente diferenciado, tá? Um cara totalmente diferenciado. Tu vai me dizer, mas ele chutava na esquerda, o goleiro caía na direita. Cara, mas hoje a bola pesa 127 gramas. Naquela época a bola pesava 1 quilo, tá? E para tu carregar, hoje a grama é sintética, ela tem altura de 2,3 centímetros. Naquela época não tinha padrão, era buraco em cima de buraco e buraco no alambrado, esperando o buraco dentro do campo para poder entrar, entendeu? Então não é bem assim. Eu acredito que eles fizeram essa quantidade de gols realmente por mérito, pela qualidade e por serem jogadores excepcionais. Tá? Então, com relação assim, a quantidade, eu vou passar o seguinte. Jogos, eu acredito que a contagem deveria ser por jogos oficiais. Tem uma federação, uma confederação que organizou uma competição, ele marcou um gol lá, é o que deveria valer. Jogo amistoso, não sei, não, eu acredito que essa contagem, eu acredito que aí o padrão, né, de qualidade do futebol já não é, né, tipo o Túlio Maravilha, que contou até os gols que fez no FIFA, no PS, né, então, cara, não tem, agora o Túlio fez mais de 600 gols? Fez, entendeu? Fez mais de 600 gols, tá? Agora, para chegar aos 1000, cara, ele contou o jogo dos gols que ele fez no Travinha Livre brincando com os sobrinhos, né? Aí não vale, para mim não conta. Tá certo. Então, Gaspar, só para contextualizar aqui, né? Não foi algo que... Como é que eu vou te explicar aqui agora? Não é a minha opinião que esses jogadores jogam em ligas fracas, por isso que eles fazem uma quantidade de gol. Foi só uma contextualização, né? Para a gente jogar essa discussão aqui na mesa. Eu, assim como você, eu concordo, tá? Que eles são jogadores acima da média qual é o termo? O Pelé não era um jogador para a época dele, né? Ele era um jogador extraordinário, né? Então, mas eu quis levantar esse assunto, né? Essa polêmica, porque realmente, se a gente for parar para pensar em relação ao nosso Brasileirão, onde nós temos, apesar dele ser nivelado por baixo, né? A gente tem uma briga ali de 8 clubes ali para ser campeão, nas ligas que eles estão participando, geralmente é o mesmo que ganha 5 anos seguidos, né? Então só foi uma contextualização nesse sentido. Mas, Matheus, na época que o Pelé jogou, tá? O Brasileirão, né? Não tinha nem Brasileirão. Na época, nós tínhamos apenas praticamente grande parte das 2 décadas, né? Uma década e meia que o Pelé jogou, nós tínhamos apenas 2 times também. Tínhamos ali um terceiro, um quarto, um quinto aparecendo, mas praticamente nós tínhamos 2 times também, que eram o Santos e o Botafogo, né? Eram 2 seleções, tá? 2 seleções a nível mundial, porque o Brasil levava as 3 Copas que o Brasil ganhou, praticamente metade do time era do Santos e a outra metade era do Botafogo. Então, né, eram jogadores que na época, né, não havia essa situação de jogadores saírem do Brasil para jogar na Europa ou jogar em qualquer outro continente.
Mas se tivesse essa situação, com certeza, todos os jogadores que jogavam no Botafogo e no Santos, eles seriam jogadores de primeiro escalão em qualquer clube na Europa, né? Então, na época, era Santos e Botafogo, uma hora um Palmeiras, né, mas ficava praticamente dentro disso daí, tá? Certo. Hoje, o Brasileirão, a gente vê uma disputa mais acirrada, com 5, 6, às vezes até 7. Hoje nós temos, por exemplo, o Campeonato Brasileiro de 2020, que vai terminar agora em 2021. Nós temos 6 clubes brigando pelo título, tá? Então, o Brasileirão tem essa característica nas últimas décadas de ser um campeonato disputado por mais times. Eu concordo com o Pablo, então. Porque se os outros jogadores são abaixo do que o Pelé ou o Cristiano Ronaldo são, que eles conseguem fazer tantos gols assim, é porque eles se colocam num patamar tão acima que fazem com que os outros jogadores pareçam tão ruins. Mas se for colocar no modo geral, eles estão na média, o resto. Só são eles que estão fora da média. Cristiano Ronaldo, o próprio Messi também, o Pelé. E fora o equipamento que o Pelé usava também, né? A bola era pesada, a chuteira de prego, chovia, a bola ficava pesadíssima, era terrível antigamente. Tá certo. Colocasse o Pelé, ele ia fazer o mesmo de gosto, talvez até mais. Então vamos fazer o seguinte: se a gente pegasse o Cristiano Ronaldo hoje, da atualidade, e colocasse no Santos no lugar do Pelé, tá? O que vocês acham que aconteceria? E se fizesse o inverso, se pegasse o Pelé daquela época e colocasse hoje para jogar no Juventus? Eu acho injusta essa comparação, porque antigamente os jogadores eles não eram tão profissionais como são hoje. Então a questão física pega muito. Cristiano Ronaldo, só pela questão física, sem contar a técnica que ele tem, que é bem apurada, que ele é muito bom jogador, ele se destacaria muito mais do que o próprio Pelé. Coloca esse rapaz correndo do lado da beira do campo, ninguém pegava ele. Ele dava 2 passadas, ninguém mais conseguia alcançar ele. O Pelé colocar hoje em dia, ele ia ser super técnico, ele ia se destacar igual ainda, porém, ele não teria força física ideal para ir contra os zagueiros, por exemplo, do campeonato italiano, que é um campeonato muito forte, e também o inglês também, que são campeonatos muito de contato físico. Eu acho que teria que ser um pouco mais equilibrado essa comparação. Perfeito. Tu acha o mesmo, Gaspar? Cara, eu concordo com o que o Bertão falou e eu vou além, tá? Eu vou dizer assim, se eu pegasse hoje Matheus Madureira, né? Matheus Ferreira, o famoso Patola, e pegasse assim, não, esse guri, e pegasse uma máquina do tempo e dissesse, não, esse guri é bom do futebol e vamos levar ele lá atrás e apresentar na peneira lá do Botafogo e do Santos. Será que esse guri, ele ia jogar, ia ser titular? Aí os caras, não, imagina, Patola, canhotinho, anda ali na beira da linha, imagina, ele ia dar show, ia ser craque. Cara, complicado. Eu digo que é complicado pelo seguinte, pelo que o Bertão falou, tá? Os caras não treinavam, tá? Então, assim, o treino a preparação física era totalmente diferente, a alimentação diferente. E tu não ia ser um ET no meio do pessoal, né? Não teria como, não, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que treinar 2 vezes, eu vou ter que pegar tal equipamento, eu vou ter que comer tal coisa. Não, ia cair na mesma vala que todo mundo, entendeu? Então, essa situação de trazer o Cristiano Ronaldo para jogar no Santos, ele com certeza, tá? A diferença, eu vou ser bem sincero para vocês, por que eu acho que o jogador de futebol, esses craques, esses que estão acima da média, o que eles têm diferente? Eles têm, além de uma coordenação motora diferenciada, tá, aprimorada, eles têm uma visão periférica acima do normal. Tá? Isso é o que diferenciou principalmente o Pelé da maioria dos jogadores. O Pelé, ele tinha uma situação sensorial que ele sabia quem estava passando do lado dele e ele podia tocar sem aquela besteira do Ronaldinho Gaúcho de olhar e depois bola e virar a cara. Não, ele realmente chutava a bola sem olhar onde o companheiro estava. Então ele lançava lá na frente Jairzinho, ele lançava
porque ele tinha uma visão periférica muito grande. E, claro, né, uma coordenação motora que permitia que ele pudesse, com pouco movimento, dar um chute ou dar um drible de uma maneira fácil que nenhum marcador poderia marcar ele. Então, é esse o diferencial. Eu acredito que Pelé, nos dias de hoje, não teria vida fácil, seria um jogador, né, um bom jogador, mas não sei se destacaria. E também a mesma coisa com relação a Cristiano Ronaldo, levando ele para o passado. Tá certo, então só para finalizar aqui esse assunto, né? São dois reis, cada um em sua época. Os dois reinaram o suficiente. Pelé, um monstro, um profissional, né, excepcional. Chegou a marca de 1000 gols, oficiais ou não. Isso não vai ser apagado. Assim como o Cristiano Ronaldo também não. Então, eu não tive, né, o privilégio de ver o Pelé jogar, apenas em vídeos. O único que teve aqui é o Gaspar, que deve ter mais de 65 anos de idade. Mas brincadeiras à parte, né, são dois craques. Pelé, sem dúvida, foi o melhor da época dele. E o Cristiano Ronaldo foi, sem dúvida alguma, em algum desses últimos anos, o melhor da época dele também. E eu só acho que essa discussão que a imprensa fica fazendo em relação a épocas diferentes não vale nada. E eu acho que o Pelé calado também, né, é um poeta, porque ele não precisa chegar na sua rede social e escrever esse tipo de coisa, polemizar mais, até porque já passou, né, Pelé? Todo mundo já sabe quem tu é reverenciado por todo mundo. Então, acho assim, fica na tua, fica de boa, fica igual o Cristiano Ronaldo, tá? Então para de dar mídia aí que tu já não tem mais idade para isso aí não, beleza? Então aqui fechou o assunto polêmico de Cristiano Ronaldo e Pelé e gols oficiais. Tem uma pergunta rápida, Bertan, quem foi o maior artilheiro que tu falou que pesquisou aí e tu ia revelar no podcast? Gols oficiais foi Joseph Pepe Bican, austríaco, fez 805 gols em 530 jogos. Ele só não ficou mais conhecido na época dele, não teve mais destaque, porque no país dele, ele jogava no Slavia, porém, quando trocou de governo, o governo pediu para que ele se alistasse no partido deles, ele não quis se alistar no partido, e aí acabou sendo proibido de jogar no time dele. Por exemplo, ele jogava no Flamengo e foi obrigado a jogar no Botafogo. Aí teve aquele decréscimo para conseguir, como o programa Botafogo, teve menos destaque no resto da vida dele. Caramba, a informação, hein? O fundo do baú é mas eu quero uma retórica aí. Comparando Flamengo e Botafogo no dia de hoje, né, Albertano? Pelo amor de Deus, né? Não vamos comparar as histórias dos times aí, entendeu? Mas não compara o Botafogo de hoje, né? Vamos deixar esse assunto Flamengo e Botafogo para um próximo podcast, que daí esse vai pegar fogo. Beleza, galerinha? Vamos lá, então, para o nosso último assunto da noite. E eu vou propor, então, aí para vocês uma surpresa, né? Não estava na pauta. Uma classificação de uma lista de jogadores que eu vou passar. E vocês vão dizer qual categoria ele pertence. As categorias são fora da curva, craque, excelente jogador, jogador normal, jogador abaixo da média e jogador que escolheu mal o esporte. Beleza? Eu listei 12 jogadores aqui que eu fui conversando com um, com o outro e eles colocaram aqui. O primeiro não precisa nem falar, que eu acho que todo mundo tem a mesma opinião, mas é o jogador que mais está em evidência no Brasil, né, com a camisa da seleção, que é o Neymar. Vamos lá. Craque. Bertan votou que Neymar é craque. Gaspar? Para mim, Neymar é craque. Beleza. Na minha concepção, Neymar é fora da curva. Segundo jogador, Mbappé. Excelente jogador. Também, para mim, o Mbappé é um excelente jogador. Beleza, também concordo, excelente jogador. Terceiro, Arrascaeta.
eu não consigo colocar como excelente jogador nem jogador normal. Para mim, ele é um jogador acima da média, mas aí, vai normal. Para mim também é um jogador normal. É aquilo que o Bertão falou com relação ao histórico de Pelé e Cristiano Ronaldo. É que ele está jogando com tanto jogador que está jogando no esporte errado que às vezes ele parece ser algo que não é. Então para mim, ele é um jogador normal. Cara, eu acho que o Arrascaeta, ele tem o dom, cara. Ele tem o dom, ele tem uma visão apurada, ele em 3 toques ele deixa o jogador na cara do gol. Pra mim ele é craque, meu amigo. Pra mim ele é craque, é o Arrasca, tá lá. Vamos pro próximo. Brenner do São Paulo. Revelação aí. Jogador normal. Por enquanto não mostrou muita coisa ainda. Para mim, jogador normal. Pra mim também, jogador normal, o Brenner tem muito pra mostrar, né? E provavelmente vai se tornar aí um excelente jogador. Vamos lá, companheiro do Arrascaeta, só pra ver se tem a mesma opinião. Everton Ribeiro, atual 10 da nossa seleção na ausência do Neymar. Atualmente, abaixo da média, mas no geral, excelente jogador. Excelente jogador? Acima do normal? Sim, eu acho melhor que o Arrascaeta. Caramba! Não, eu, pelo histórico realmente não vem fazendo boa temporada, mas pelo histórico, né, pelo futebol que já jogou na carreira, para mim é um jogador normal. Cara, eu vou porque eu gosto muito do Everton Ribeiro e ele jogou demais no Cruzeiro, inclusive massacrou o Flamengo e ele vinha jogando bem, depois a seleção estragou ele e eu vou com o Bertan. Para mim ele é um excelente jogador. Vamos lá, Marinho, que tá em evidência, Libertadores, final, comandando o Santos, ele é o que, galerinha? Cara, ele é a mesma coisa que o Arrascaeta pra mim, mas ele tá um pouquinho acima, ele é um pouquinho mais diferente do que o Arrascaeta, mas ainda fica como jogador normal. Marinho, 3 temporadas jogando futebol, jogador normal. Nada mais do que isso. Vamos lá, jogador normal pra mim também. O outro que votaram aqui, ó, que os inscritos votaram, é o Honda, que teve uma passagem pelo Botafogo. Olha, no Botafogo, eu diria que ele escolheu o esporte, mas pela carreira, um jogador normal. Se destacava mais no Japão porque o pessoal lá não abre o olho direito, aí não sabe nem enxergar a bola direito, não, ninguém joga nada lá, né? Aí qualquer um se destaca. Polêmico, hein? Gaspar? Eu não digo que ele escolheu mal o esporte, né, mas no Botafogo, realmente, nessa temporada, ficaria classificado como um jogador abaixo da média. Mas no histórico dele, né, nos clubes que ele passou por 3 grandes clubes, classificaria ele tranquilamente como jogador normal. Nada acima disso. Discordo com relação que no futebol japonês só tem jogador que não sabe jogar futebol, tem alguns jogadores normais, tá? Mas até agora não surgiu nenhum craque no Japão, tá? Então, jogador normal. Vamos lá para o próximo da lista. Vou falar baixinho esse. Vitinho, pessoal, Vitinho. Ele tinha tudo para ser um excelente jogador, mas infelizmente ele é abaixo da média. O Vitinho realmente surgiu, né, com a esperança de ser um jogador, de chegar a um excelente jogador, mas realmente não concretizou, e para mim, nas últimas 3 temporadas, ele é um jogador que na somatória de tudo, ele fica um jogador abaixo da média. Vitinho, pra mim, é o pior ambidestro que eu já vi na minha vida. Ele foi um jogador normal, um pouco melhor que o normal no Botafogo. E ele tá muito abaixo da média. E hoje eu falaria que ele escolheu mal o esporte. Porque, pelo amor de Deus, consegue ser ruim. Mas vamos lá. Thiago Galhardo. Olha,
Abaixo da média. Fez 2 temporadas Olha, e deu. Já acabou de novo. abaixo da média, tranquilamente, tá? Não tem como classificar ele de uma outra maneira. Cara, eu vou dizer que ele é artilheiro do Brasileirão com 16 gols. Eu vi alguns jogos dele que ele jogou absurdamente bem. Eu vou dar um jogador normal pra ele, cara. Vou dar um jogador normal em relação ao que vocês estão comentando aí. Vamos Mas lá. então, há Fala. quanto tempo que ele não joga bem? Ele tá, eu acho que é assim da seleção brasileira, igual o Everton Ribeiro. Pode ser. Mas tudo bem, vou botar um jogador normal aí, porque eu escolheria ele no meu time pra pelada ali na Jingles, tranquilamente. Vamos lá. Ô, Matheus, mas a questão é a seguinte, eu tô colocando essa situação da classificação pelo histórico, né? Pelo histórico do futebol do jogador. Certo. Agora, se a gente for analisar 1 mês, 2, 3, 4 meses né, que o jogador está tendo uma boa... o Zé do Gol chegou a ser fora da curva. O Zé do Gol é outro patamar junto com o Bruno Henrique Chegou que tá a ali, ó. chegou a ser Zé fora da curva. Que não é o caso, É que eu vou te falar assim, Zé do Gol é abaixo da média. Eu não conhecia o futebol do Galhardo como eu acompanhei no Internacional. Pode ser um erro meu, tá? Então, por isso que eu coloquei ele como um jogador normal, tá? Então, essa que foi o meu pitaco. Eu tenho mais 2 aqui, depois se vocês quiserem colocar alguns. Pediram para falar sobre o Diego Souza e o Bruno Henrique. Bom, Diego Souza, pela carreira, é um jogador normal. Bota os 2 jogadores normal. A carreira do Diego Souza, ele foi bom, sempre em times grandes, fazendo bastante gol, sempre brigando pela artilharia. Não emplacou na seleção brasileira, até porque também é uma briga meio complicada, na camisa nova da seleção brasileira. Nem o Firmino e o Gabriel Jesus estão 2 dos melhores times da Inglaterra, conseguem se firmar ali. E dirá o Diego Souza, que ficou bastante tempo em Vasco, Sport, agora que no Grêmio está conseguindo voltar. E o Bruno Henrique, ele teve a chance dele lá na Europa, não conseguiu emplacar, fez uma ótima temporada no Santos, decaiu, depois fez uma ótima temporada no Flamengo e decaiu bastante esse ano. Ele não tem continuidade. Abaixo da média não dá para dizer, mas é um jogador normal. Se ele conseguisse ter uma continuidade maior, na verdade, ele se tornaria um excelente jogador, porque ele tem velocidade, ele tem explosão e tem um chute bom. Concordo com o Bertan. Eu acho que a nossa análise, a minha e do Bertan, em relação ao histórico e à quantidade de temporadas que o jogador, eu acho que elas estão afinadas, né? Porque para mim, para um jogador realmente se provar ser um excelente jogador ou acima disso, ele tem que jogar mais do que uma temporada, né? 1 ou 2 ou 3 temporadas. E é o que aconteceu com o Bruno Henrique, né? Ele jogou uma no Santos, aí teve uma contusão, e aí decaiu, foi negociado com o Flamengo, matou a pau, jogou, naquela temporada jogou, subiu a classificação, mas no frigir dos ovos, na soma total, eu digo que ele é um jogador normal. E o Diego Souza a mesma coisa, teve boas temporadas, teve uma ou boa temporada, e na média, para mim, um jogador normal. Tá certo, então, pelo que eu me lembro aqui, eu acho os 2 jogadores normais também, mas pelo que eu me lembro aqui, o Gaspar colocou que o Zé do Gol, ele é fora da curva, né? Se fosse olhar o histórico dele, né? A retrospectiva dele. E eu coloquei o Neymar como fora da curva e o Bertan não colocou ninguém como fora da curva, certo? Bertan, Nenhum fora da curva. quem pra ti é fora da curva? Futebol brasileiro? Futebol brasileiro e futebol internacional. Obviamente, Messi, o Cristiano Ronaldo, ele fora da curva, não pela qualidade técnica, mas pela perseverança dele de querer ser sempre melhor. Ele não desiste. Ele tem uma técnica apurada, não é a melhor técnica do mundo, mas ele é um grande jogador fora da curva. Para mim, seriam só os 2 hoje no futebol mundial. O Cristiano Ronaldo e Messi, no caso. Na atualidade, jogando, né? Eu não quis colocar o Cristiano Ronaldo e o Messi, que eu acho, enfim, outros que já jogaram e já se aposentaram, no caso do Pelé, que é o podcast de hoje, né?
porque eu acho que é unanimidade essa opinião, né? Cristiano Ronaldo, por ser um atleta nato, né? Ele treina para isso, ele tem uma dieta em dia e ele é o último a sair do treino e é o primeiro a chegar. E o Messi, que, né, tem o dom, a canhotinha dele é excepcional, então acredito que nós três achamos o Messi e Cristiano Ronaldo como fora da curva. Correto, Gaspar? Na atualidade, jogando futebol hoje, são esses dois que eu realmente poderia classificar como fora da curva, tá? Porque o Messi, pela qualidade técnica que ele tem, né? E o Cristiano Ronaldo, eu não posso dizer que, como o Bertan disse, não tem... Cara, a questão do posicionamento, a questão de bater na bola, a questão... não só o drible, entendeu? Não só o trato com a bola é técnica. Eu acredito que todo o outro conjunto também faz parte da técnica. Então eu acredito que ele também é um jogador muito técnico, tá? E claro, todo esse extracampo que ele tem, né, de buscar, de forçar, ter realmente a qualidade, ajudam ele e, no caso, faz sentido classificar ele como fora da curva. E depois a gente tem um monte de... A gente poderia entrar, eu acredito que para outros podcasts, a gente pode entrar aí, com certeza, em outras situações de jogadores que não estão mais na atividade, aí acho que a discussão vai ser boa, e o jogador foi craque, ou foi fora da curva, ou foi simplesmente um excelente jogador. Eu acho que dali para baixo aí a discussão é boa. Tá certo, então eu também concordo que esse quadro aí de jogadores, até peço para o pessoal que vem nos acompanhando, para os inscritos, que nos dê, né, coloquem no comentário qual jogador você gostaria que a gente analisasse e classificasse, né, que seria muito interessante para a gente, seria bem gratificante. E só para finalizar essa lista de jogadores, vocês acreditam que não existe nenhum goleiro fora da curva hoje então? Porque a gente não falou de goleiros, né? Só falou de jogadores de linha. Antes de tu falar, eu lembrei também, eu não falei nenhum goleiro. Fora da curva, sim, com certeza tem. O Neuer e o Buffon, atualmente, que não se aposentaram ainda, né? Não estão no patamar fora da curva como eles já alcançaram e ficaram por muitos anos. Mas são dois goleiros fora da curva para mim, com certeza. Gaspar, tu que é um goleiro nato, que na pelada joga de gol, qual goleiro tu considera fora da curva? Se considera, né? Porque fora da curva para mim é só tu, de gol. O resto é resto. Acompanho o relator. Não vejo goleiros fora da curva jogando atualmente no futebol, em atividade. Vejo craques. Esses dois que o Bertan citou aí, para mim, são craques, verdadeiros craques, mas não são jogadores fora da curva, não. Então tá joia, pessoal. Mais alguém quer fazer alguma colaboração, quer comentar alguma coisa? Ou posso encerrar o nosso episódio 2 do Boleiros da Vida? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então tá, pessoal, eu agradeço a participação de vocês novamente, agradeço a todos que estão nos acompanhando, lembrando que o áudio deste programa, desse podcast, estará disponível nas plataformas Spotify e Google, é isso mesmo, Gaspar? É isso mesmo, já vão estar disponível, eu acredito que daqui 24, no máximo 48 horas já vai estar disponível, né? Nós estamos gravando hoje, né? Quarta-feira, eu acredito que até sexta-feira já vai estar disponível, o pessoal está curtindo aí o nosso bate-papo. No mais, então, só tenho que agradecer todos os comentários nos grupos aí de Zap, né, Telegram, WhatsApp, sobre a nossa primeira edição do podcast. Esperamos que que agradamos a todos. E não esqueça de deixar o seu like, ativa o sininho, que é muito importante. Nós ainda estamos definindo o dia, a hora que a gente vai estar gravando. A gente está vendo a agenda de todo mundo, né? Do Bertan, do Gaspar, do Marcelo. O Marcelo não pôde estar hoje presente por problemas técnicos. Então, se você ativar o sininho, você vai saber quando a gente postar um vídeo ou entrar ao vivo, que é uma das nossas pretensões. E compartilhe aí, se possível, em suas redes sociais, né, para nos ajudar, tá certo? Então, meus agradecimentos aí aos integrantes da banca e até o próximo episódio. Um abraço a todos e é nóis, tamo junto.
1, 2, 1.